Boa noite. Eu vou apresentar agora o Leonardo Barbosa Oliveira. Ele é professor de Ciência da Computação na UFMG, é professor visitante associado do Departamento de Ciência e Computação aqui na Universidade de Stanford e também é bolsista de produtividade em pesquisa da CNPq. Ele também é membro da unidade DCC UFMG da Embrap, empresa brasileira de pesquisa e inovação industrial, e já coordenou diversos projetos financiados por grandes empresas como Microsoft, LG e Intel. Possui mais de 2.000 citações e publicações científicas, e suas pesquisas têm como foco Internet das Coisas, cibersegurança e inovação transdisciplinar. Inclusive, possui uma patente registrada na USPTO sobre o mecanismo de autenticação Internet das Coisas. E, claro, de brinde, também ganhou um prêmio de Young Professional Award pela famosa IEEE. Leonardo irá apresentar um panorama mais otimista do futuro da ciência, tecnologia e inovação no Brasil, e por isso que seu título da palestra é Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil, deixando para trás o complexo de vira-lata. Alô, obrigado, Renato, obrigado à organização pelo convite. Meu assistente aqui de pesquisa pediu para que eu apresentasse também, seu João Pedro Zacarias Oliveira. Já foi apresentado, então eu vou direto ao ponto. O objetivo aqui, de fato, é apresentar um panorama otimista sobre ciência, tecnologia e inovação no país. Otimista, principalmente hoje, né, com a vitória brasileira. Rússia, até pouco tempo, uma das duas grandes potências mundiais. Né? Pergunta, quem produz mais ciência? Rússia ou Brasil? Você de camisa verde e amarela, quem produz mais? Obrigado. Eu vou responder essas e outras questões aqui nessa palestra de hoje e vou começar com algumas estatísticas independentes, né, porque contra fatos não há argumentos. Segundo a ONU, existem cerca de 200 países hoje no globo terrestre. Onde vocês acham que o Brasil figura no ranking de produção científica dentre esses 200 países? Patentes ou papers? Estou falando de produção científica de qualidade. Qualidade de revista de impacto factor 2. Muito cooperado. O Brasil figura em 13º lugar. Vocês podem observar, todos os países à frente do Brasil, talvez tivessem que estar à frente do Brasil mesmo. Superando Rússia, Suécia, Suíça e Taiwan. Bom, quantidade definitivamente não é qualidade. E qual o impacto da produção científica brasileira? Paulo, sem complexo de vira-lata hoje, hein? Dentre os artigos mais citados do mundo, o Brasil aumentou a sua participação significativamente no período de 2011 e 2016, alcançando ali a média mundial de 1% desses artigos são brasileiros. Não muito abaixo de países como o Japão, não. Tá? E lembrando que isso é um valor relativo, mas durante esses 5 anos, o Brasil dobrou o número de artigos, em números absolutos, dentre os mais citados do mundo. E como o Brasil se compara a outros países, né, os chamados BRICS, quando se trata de produção científica?
A China está excluída dessa lista por essa própria Clarivate Analytics, que fez essa pesquisa, tá? Porque, claro, a China é um outlier, a gente tem que parabenizar, mas a gente pode perceber por esse gráfico, né, ali, eixo X, número de papers versus impacto, né, no eixo Y, que o Brasil ele está à frente da Rússia, tanto em quantidade quanto qualidade, né, significativamente à frente da Rússia, respondendo aquela pergunta derradeira do início dessa apresentação. Que a África do Sul produz pouco, mas com qualidade, e que a Índia produz com a mesma qualidade, porém mais. E a gente tem que lembrar, né, gente, que assim, desde que eu me conheço por gente, a Índia não tem controle de natalidade e dizem que ela tem 1,3 bilhão de pessoas, não é verdade? Então, minimamente, a Índia é 6 vezes maior que o Brasil, de 6 a 7 vezes, em termos de população. Mas está de parabéns também, tá? Agora eu vou falar de algumas ações e políticas que, na minha opinião, colocaram o Brasil no século XXI no que tange ciência e tecnologia. Não podia deixar de dizer sobre o novo marco legal de ciência, tecnologia e inovação, uma lei de 2016 que contempla várias outras leis que não pegaram ao longo dos últimos 15 anos, 10 anos, mas que foi regulamentada muito recentemente e que, enfim, dispensa de licitação, redução de impostos para produtos de P&D, regulamentada esse ano, salvo engano, em janeiro desse ano. Permite os professores públicos exercerem pesquisa no setor privado. Então, os professores públicos, como eu, podem passar um tempo na empresa, né? Por mais pecaminoso que isso pode parecer, hoje isso é possível. Em contrapartida, universidades compartilharem laboratórios com empresas, né? Então são muito bem-vindas dentro dos laboratórios, né? A universidade está para servir mesmo. Permite universidades participarem do capital social de empresas, isso já ocorre na UFMG. E empresas manterem propriedade intelectual sobre pesquisa contratada. Ou seja, é a celebração do casamento indústria-academia tão esperada no Brasil e com segurança jurídica. Esse marco vem justamente aumentar a segurança jurídica para que isso possa acontecer e está acontecendo. Cláudio, pode entrar, querido. Embrapi, Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, não é mais uma empresa, is not yet another, né, company, public company. A Embrapi é uma empresa privada que recebe recursos estatais, mas por ser privada é muito mais célere, né, para investir em projetos de P&D, convênios indústria-academia. Criada em 2013, ela não reinventa a roda, não cria um novo centro de P&D, ela faz parceria com centros de P&D já existentes, com expertise. Esses centros, sim, fazem parceria com a indústria e a Embrapi injeta em recursos não reembolsáveis 1/3 do projeto. Dinheiro. Então, de fato, o projeto fica mais barato para a empresa contratante. O crescimento do ensino superior no Brasil, que acontece há mais de 20 anos, de forma consolidada, significativa, mas que nos últimos 15 anos quase triplicou, ou triplicou o número de vagas nas universidades privadas e mesmo nas universidades federais, com o Reúne, duplicou nos últimos 15 anos o número de vagas em universidades públicas. O Reúne já tem alguns anos, mas eu creio que
mais uns 5 anos, mais meia década, os professores que foram contratados com essa política vão atingir aí, né, o clímax, o auge da sua produção científica, e a gente vai continuar a testemunhar crescimentos da produção científica significativos. A reforma trabalhista, hoje, enfim, né, uma startup pode ter um programador trabalhando de madrugada. Né? Até então, isso não era possível num país como o nosso. Pode ter um desenvolvedor, um pesquisador trabalhando de home office. Até pouco tempo, isso também não era possível. Permite a empresa terceirizar várias naturezas do negócio. Demissão consensual. O empregado agora que quer ir embora não vai fazer mais corpo mole para então ser mandado embora, até o empregador perceber que ele quer ser mandado embora, para ele conseguir a rescisão dele. Não, agora eles podem consensuar num valor. E redução do depósito recursal pela metade para microempreendedores, ou seja, leia-se startups. Enfim, a reforma trabalhista para empreendedores é o entendimento de que o governo entendeu que não é nenhum tio Patinhas, né? Uma empresa que está nascente, seminal, alguém que acabou de se graduar ou acabou o PhD. E agora eu vou partir para alguns exemplos reais. E eu não corri atrás de exemplos, né? Os exemplos que eu vou falar aqui simplesmente fazem parte do meu cotidiano, de modo que eu vou focalizar primordialmente a Universidade Federal de Minas Gerais. No entanto, literalmente, do Oiapoque ao Chuí, da Universidade de Manaus ao FAM, a de Santa Maria, a gente tem exemplos de expertise, de produção intelectual, inovação no país. A universidade pública no Brasil está sucateada? Essa é a Universidade Federal de Minas Gerais, Campus Pampulha. É líder no ranking de depositantes de patentes no país, um crescimento significativo ao longo dos anos em número de depósitos de patentes, vários números positivos, produz saúde, vacina anti-cocaína, ganhou vários prêmios, vacina para dengue, agronegócio, saúde, energia, esporte. E no coração da UFMG resta o Departamento de Ciência da Computação. 9.000 metros quadrados de infraestrutura, sem servidores, é uma unidade Embrapi, DCC UFMG Embrapi, 25 laboratórios de P&D, empregando 500 pessoas por meio de 40 milhões de dólares de projetos contratados. Curva de produção científica exponencial, e para nós cientistas, a gente sabe o que é uma curva de produção exponencial e onde isso vai dar. Segundo a ACM, a maior associação de ciência da computação do mundo. Então são dados independentes. Aquele lag ali no final, ele é normal, tá? Na ACM. O professor John Hopcroft, que é um dos papas vivos da ciência da computação, de Cornell, ele ficou tão bem impressionado com a expertise da Universidade Brasileira, em particular aqui em Computer Science, que ele promoveu o workshop Brasil-Cornell.
Eu conversava há pouco tempo, ano passado, na verdade, com o Alan Leite, o CEO da Startup Farm, e ele me dizia que, na opinião dele, o maior exemplo de startup na América Latina era a Quan, empresa que foi criada por professores do DCC e que veio a ser comprada pelo Google, montando, então, sob coordenação do professor Berthier, que ainda é professor do departamento, o centro de P&D, o único centro de P&D do Google na América Latina. Até pouco tempo atrás, era o único centro de P&D fora dos Estados Unidos que mexia no Search Engine, ou seja, no core do business model do Google. E das 10 mais importantes mudanças no Search Engine do Google, 3 foram realizadas no centro de P&D do Google em Belo Horizonte. Franca expansão, 200 engenheiros, corpo docente altamente qualificado, o único professor, o único pesquisador, cientista a receber esse prêmio do ITRE, o Ad Hoc Sensor Networks Technical Committee Achievement and Recognition Award, é o professor Antônio Alfredo Loeiro, o único de fora do eixo Estados Unidos e Canadá. Observatório da Web, o professor Wagner Meira está aqui presente. Wagner, obrigado por vir. Que há 10 anos unia tecnologias como Data Mining, Information Retrieval, Data Management, visualização de dados, e criou observatórios da dengue que permitia a gente identificar com rapidez focos de dengue, isso minerando dados de social medias, networks. Quem iria ganhar as eleições, identificar qual o melhor momento para você vender ou comprar café, ou seja, um ativo do agronegócio. Hoje, talvez, isso não seja tão raro, mas há 10 anos, definitivamente, isso foi algo disruptivo. O NUME... Perfeito. Vou trazer mais 2. O NUME é uma empresa de machine learning, criada em 2016, faturou 12 milhões no ano passado, espera faturar 30 milhões esse ano. É de um dos professores do DCC, professor Nívio Ziviani, é um dos professores que participa dessa empresa, abriu uma filial na Holanda. Tem trabalhos, inclusive, com o Hospital Sírio-Libanês para tentar identificar pacientes com maior chance de óbito, utilizando machine learning. Jasper, professor Canjonor também. Cláudio, obrigado por ter vindo. A Jasper é uma empresa de verificação formal de chips. Em 2005, aqui do Vale do Silício, em 2005 estava com caixa embaixo. Foi quando, capitaneada pelo Cláudio, abriu um centro de P&D no Brasil. Em 2014, com cerca de 30 milhões em caixa, foi vendida por 180 milhões de dólares para a Cadence. E se tornou a maior negociação de hardware no Brasil. Ou seja, o que esperar disso tudo? Né? Eu, em particular, eu espero alcançar meus objetivos como professor da universidade pública, que é inovar, ficar milionário e comprar a minha Ferrari. Tá? Meu assistente está sempre comigo, né? Gente, obrigado, espero ter passado um pouco de otimismo, né? Porque talvez o maior obstáculo seja esse. Mas quantos produtos realmente saem do mercado? Você tem uma estatística em relação a isso?
Eu não sei de cor, mas a gente tem uma controladoria na UFMG de transferência de IP, de propriedade intelectual, e ao navegar por lá, eu encontrei vários números, tá? Então, 1.500 proteções intelectuais nacionais e internacionais, 102 convênios com empresas nacionais e internacionais, 59 empresas incubadas, 93 licenciamentos nacionais e internacionais. O site, eu fiquei assim, surpreso positivamente. O site da CTIT está muito bom. Gilberto, de parabéns, viu, Vale? Trabalho fantástico. Até algum tempo atrás, eu não sei se o dado ainda é presente, a UFMG era a universidade que tinha o maior número de patentes licenciadas no Brasil. Aqui, ó, esse número aqui, sim. Né? Não depositadas, licenciadas. Ah, licenciadas. Obrigado. Tá? Considerando o trânsito Brasil, né, Estados Unidos, que é inclusive um dos propósitos desse fórum aqui, o que você, assim, entendo que a gente está falando do otimismo e concordo com você que você colocou no final, mas o que você acha que além do otimismo, que é algo que talvez seja uma grande trava para a gente desenvolver mais coisas no Brasil, a gente pode levar derradeiramente daqui para lá, para fazer isso ficar ainda melhor? Você concorda com a compra do Ferrari? Tá. Só que eu não quero vermelho. Eu acho que existe muito proselitismo, existe pouco conhecimento. A sociedade, não é culpa dela, é uma falta de comunicação, mas é preciso entender o que a universidade tem a oferecer. Porque, no meu entendimento, a sociedade tem a visão da universidade, daquela universidade de 30, 50 anos atrás, e muito mudou, a geração mudou, os professores mudaram, as competências mudaram, né? Hoje, os meus alunos, eles falam inglês, eu pergunto para eles onde eles aprenderam, e eles falam que vendo série no YouTube, tá? Então, e falam bem, né? Então, tudo mudou. É preciso a gente estreitar as relações e confiar nessas mudanças. Esse novo marco legal, até então havia insegurança, né? Ali, ele veio a celebrar, de fato, essa aproximação. Você acredita que essa visão da UFMG, como você falou, pode ser vista em várias universidades do Brasil? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje, um dos maiores pesquisadores na área de banco de dados, né, ele é professor da UFAM, em Manaus, que inclusive tem um corpo docente altamente qualificado,